criança pode fazer de tudo? Pode? Não pode fazer de tudo. Se a gente fizer de tudo, a gente vai fazer coisas que as nossas mães não deixam. Como um exemplo, a criança mexer no fogo. Não, nenhuma criança pode fazer tudo o que quiser, até porque senão o mundo estaria perdido, né? As crianças fazendo tudo o que quiser. A criança não pode dirigir, só que eu gostaria de dirigir, sair por aí como se fosse um adulto dirigindo no meio da cidade. Isso é uma resposta difícil. É? Eu ia mexer com a faca. Mexer com a faca? Sim. Cortar um Mexer com a bolo. faca. Não, pra eu cortar tomate e ajudar minha mãe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Meu nome é Silvana. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, que nós vamos trabalhar um pouco sobre higiene e saúde bucal. Vou ajudar vocês nisso, peço a ajuda de vocês também no chat e junto temos o Dr. Leandro que vai nos ajudar como especialista. Oi, gente, boa tarde. Todo mundo ouve falar sobre como manter a sua saúde, como cuidar da sua saúde. Você sabe o que fazer para manter a sua saúde bucal? Esse é o tema da nossa aula hoje. E nós vamos começar pensando toda a rotina e o que você faz no dia a dia que pode contribuir com a sua saúde. E juntos, vamos pensar em algumas dicas e atitudes que podem colaborar. Mas para aquecer e começar a pensar sobre o assunto, vamos falar um pouco sobre essas questões. Para que servem os dentes? Os dentes, em quais momentos do dia você os usa? Eles são todos iguais? O que acontece com dentes após você comer? E o que acontece com eles se eles ficarem sujos? E o que você faz para manter eles limpos? São perguntas importantes que a gente vai discutir durante toda a nossa aula. Se você puder escrever, desenhar, dar algumas pistas sobre o que você sabe sobre isso, nós vamos poder trocar e você pode mandar sua pergunta pelo chat. Junto nós vamos conversando sobre isso. Mas vou pedir ajuda aqui do Dr. Dentuço e os defensores dos dentes para juntos vermos um vídeo e depois a gente conversa. Por favor, solta o vídeo. Bem-vindos à Cidade dos Dentes! Conheça os 5 cidadãos mais brilhantes da Cidade dos Dentes, os defensores dos dentes. Fio dental, a escova, a dupla creme dental e o super bocão. Guiados pelos seus confiáveis heróis, Dr. Dentuço e Doutora Escovita, os dentistas dinâmicos. Sempre em alerta, eles mantêm a Cidade dos Dentes segura contra os perigos da placa bacteriana e do ataque dos ácidos. Socorro, é o Blácula e os seus bagunceiros monstros da placa. Blácula diz... Atácula! Ei, isso foi legal. Os defensores dos dentes, lutando pelos dentes e por justiça. Apenas um dia normal no quartel-general dos defensores dos dentes. O café da manhã estava ótimo. Vamos sair e brincar? Não, ainda não, defensores. Ei! Jogo rápido. Pergunta número 1. Quem deve usar fio dental? Muito fácil. Todo mundo deve usar fio dental. Ah, não tão rápido, super gênio. Todo mundo deve usar fio dental. Mas se você tem menos do que 8 anos, um adulto deve fazer isso pra você. É isso aí. Na mosca. Pergunta número 2. Qual a melhor coisa sobre boa saúde bucal? Que me faz parecer maravilhoso e faz eu me sentir bem? Ah, não, bobinho. Todo mundo sabe que quando você tem uma boa saúde bucal, seu hálito fica refrescante. Não foi ruim, criançada, mas pode ser melhor. É isso aí, Bocão. Uma boa saúde bucal leva uma ótima saúde geral. Ao contrário de nos pendurar no teto. Nós podemos brincar agora? Primeiro, escovamos os dentes. Hoje é um dia perfeito aqui na Cidade dos Dentes. Temperatura agradável, céu brilhante e dentes limpos. A quantidade certa de creme dental. Ei, você pegou minha escova de dente. Eca!
Que bom que colocamos etiquetas nelas. É isso aí. Você se lembra das regras da escova dental? É claro! Troque a sua escova dental a cada 3 meses ou quando ela estiver gasta. É isso mesmo. E use todos os dias após as refeições. Agora vamos escovar durante 2 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Talvez a gente deva usar um relógio. Usar fio dental é legal. Que foi, Bocão? Eca, eu já cheirei pântanos mais perfumados. Olha sua escova de dente. Está toda gasta. Alguém precisa de umas boas dicas. Sim, vamos lá. Ok, vamos ver se a gente pega algumas dicas juntos aqui com o vídeo. Muita gente está perguntando que aula é essa? Gente, é uma aula que vai substituir a aula de arte. Nós estamos aqui com uma aula de ciências, trabalhando um pouco sobre isso, mas é uma aula diferente. Vamos juntos. O que nós descobrimos aí com o vídeo? O que eles estão nos ensinando como dica? Por exemplo, todo mundo precisa usar fio dental antes de escovar ou pelo menos antes de dormir. Uma boa saúde bucal previne a cárie e contribui com a sua saúde como um todo. Cada um tem sua escova de dente. Turma, não pode trocar, não pode emprestar para amigo, não pode pegar de irmão, cada um tem a sua escova. Usar uma quantidade pequena de creme dental a cada escovação. Troque sua escova de dente a cada 3 meses. Quando ela começa a abrir as cerdas, ficar disforme, já é um indício que a gente precisa trocar a escova de dente. Então, cuidem disso também. Escovar os dentes todos os dias após as refeições. Escovar o dente por pelo menos 2 minutos. Num primeiro momento, põe um relógio, põe o celular, põe os 2 minutos. Depois você vai se acostumando com isso, aí não precisa mais. Mas você vai ver que não é tão pouco tempo assim, não. Não é aquele tch e vai embora. Usar enxaguante bucal após escovar os dentes, pelo menos na escovação noturna. Gente, essas são as dicas que nós aprendemos com os vídeos. Mas hoje nós temos um especialista, que é o Dr. Leandro, que vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. Se quiserem, mandem suas perguntas pelo chat. Bom, gente, então vamos lá. É muito importante vocês prestarem bastante atenção, que a gente vai passar um monte de informação diferente e do dia a dia de vocês, interessante para o dia a dia da sua saúde e da sua higiene, tá? Antes da gente começar a falar de escovação, vamos falar de lavagem de mãos. Por que a gente vai falar de lavagem de mãos? A gente está num momento de pandemia, um momento que a gente tem que estar em casa e tem que estar preocupado ao máximo com a higiene. Então, assim, quando que a gente deve lavar as mãos? Todo mundo sabe, e vocês devem saber, que a gente deve lavar as mãos antes e depois das refeições, que a gente deve lavar as mãos quando a gente sai de casa e volta para casa, a gente deve lavar as mãos antes do preparo dos alimentos, quando a gente sai do banheiro, depois que usa o banheiro. E, muito importante, às vezes a gente está na rua, a gente, assim como eu, põe a mão nesse balcão, põe a mão numa porta, numa maçaneta que não é a de casa, a gente deve imediatamente lavar as mãos. A gente não deve colocar a mão no rosto, colocar a mão na boca, colocar a mão na orelha, para não contaminar o nosso rosto, não contaminar o nosso corpo com vírus e bactérias, tá? Então, se não for possível imediatamente após ao tocar nessas superfícies lavar a mão, tenha sempre a mão um álcool em gel para passar na mão. Mas é muito importante que se faça ou um ou outro, de preferência a lavagem de mãos. E como que a gente faz essa lavagem de mãos? Todo mundo acha, eu lavo a mão todo dia, é muito simples. Não é tão simples assim. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa ficar por 40 segundos lavando as mãos. Então, não é uma coisa tão simples quanto vocês imaginam. Vou passar a técnica para vocês. Então, vocês devem pegar um sabonete como esse em barra ou um sabonete líquido, tá? Vocês vão esfregar o sabonete na palma da mão, um pouco, tá? E vão fazer este movimento inicialmente. Então, vocês fazem esse movimento de maneira que você consiga fazer espuma. A partir do momento que você conseguiu fazer espuma e lavou a palma da mão, você faz esse movimento entre os dedos. Tá? Então, deve fazer entre os dedos, primeiramente, e depois no dorso das mãos. Então, sempre a mão oposta, lavando a mão, por exemplo, nesse caso, a mão direita lavando a mão esquerda, e depois o contrário, no dorso das mãos. Não pode esquecer
de lavar o dedão, tá? Que é o polegar, tá? A mão oposta lavando o polegar oposto. Tá? E depois que você fez isso, acabou? Não. Você deve lavar a ponta dos dedos. Você deve esfregar a ponta dos dedos na palma da mão oposta e do contrário também, as duas mãos sempre, lavando a ponta dos dedos na palma da mão oposta. Ao finalizar isso, você deve lavar os antebraços, tá? Então, antebraço e o antebraço da mão oposta. Terminou, você vai, abre a torneira, enxágua as mãos. Ao enxaguar as mãos, pega um papel toalha, seca as mãos e fecha a torneira com aquele papel toalha, para você não ter contato com a torneira, com a mão que você acabou de limpar. A hora que terminou, você joga o papel fora e vai embora. A partir daí, você pode começar a escovação. Então, o ideal é que se faça também a higiene das mãos antes da escovação. Tá? Como que você deve fazer a escovação bucal? Primeira coisa, escova dentária. Como vocês bem mesmo viram, a escova, ela deve, depois que ela abre, depois de um certo tempo, ela deve ser trocada. Tá? Então, a escova sempre tem que estar retinha, tá bem alinhada, cerdas, para fazer a limpeza dos dentes direitinho. E é muito importante que a escova seja só sua. Você não pode compartilhar a escova com ninguém. Ah, com o namorado? Não, com ninguém. Você não pode compartilhar a escova com nenhuma pessoa. Como que você deve fazer a escovação? Você deve colocar creme dental. O creme dental, você deve colocar esta quantidade de creme dental na escova. Não precisa ser mais do que isso. Já é o suficiente para escovar todos os seus dentes. Ah, e o creme dental ele deve ter flúor? Sim, o creme dental ele deve ter flúor. Sempre, na idade, especialmente na idade de vocês, o creme dental ele sempre com flúor para garantir uma maior proteção contra as cáries. Agora, com relação à técnica de escovação, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Para você escovar os dentes, o ideal é você colocar a escova nesta posição, cerca de 45 graus, tá? É bem inclinada com relação à gengiva, e fazer este movimento para baixo, como se estivesse varrendo a sujeira para fora da gengiva e do dente. Então, é como se você tivesse, como se a gengiva fosse um tapete e você não quisesse jogar a sujeira para baixo do tapete. Então, a ideia é fazer para fora, tanto do dente superior quanto do dente inferior, esse mesmo movimento. Deve-se fazer a escovação sempre em toda a parte de fora dos dentes, tá? Toda a parte de dentro dos dentes, inclusive aqui, você deve fazer este movimento, tá? Para escovar os dentes da frente, a parte de trás dos dentes da frente. E você deve fazer, não pode, e óbvio que é o mais tão importante quanto, escovar essa parte de cima dos dentes. Então, seguindo essa sequência, você consegue atingir todas as faces do dente, todos os lados do dente. Não se esqueça nunca de fazer a escovação da língua, tá? Então, a língua deve ser escovada também neste sentido, tá? Você deve fazer este movimento para escovar a língua. E se a língua tiver rosinha dessa forma, é que toda a placa bacteriana que está instalada em cima da língua, você removeu. Se ela estiver esbranquiçada, você deve realmente continuar a escovação até que esse esbranquiçado da língua se remova por completo. Agora, terminamos o processo de higiene bucal? Não, não terminamos. A gente tem que fazer uso do fio dental. Para a gente utilizar o fio dental, a gente deve pegar uma quantidade mais ou menos desse tamanho assim, tá? Para a gente conseguir sustentar a higienização de todos os dentes. Como que a gente deve fazer? A gente enrola o fio dental nos dedos médios, tá? Os dedos do meio, e aí a gente faz este movimento aqui. Vamos ver se a câmera consegue me acompanhar. Este movimento aqui, ó, faz esse movimento para cima e para baixo, entre os dentes, tanto abraçando o dente de trás, quanto abraçando o dente da frente. Aí eu vou trocar de dente, eu solto um pouco de um lado e coloco um pouco de outro, e rodo um pouco o dedo do outro lado e faço o mesmo movimento, sempre para cima e para baixo, tá? Deve ser feito entre todos os dentes, tá? Não pode perder nenhum espaço entre os dentes com a utilização do fio dental. O fio dental serve para quê? Se o fio dental não serve
para remover o churrasco, a carne do churrasco. O fio dental serve para remover placa bacteriana entre os dentes. Então, é muito importante que vocês façam isso com frequência, tá? O ideal, pelo menos uma vez ao dia. E aí, depois da escovação e do uso do fio dental, você deve usar, como complemento, um enxaguatório bucal. Como que deve ser feito o uso do enxaguatório bucal? O enxaguatório bucal deve ser feito o uso de meia tampa e fazer bochecho por 30 segundos. Quando eu devo usar o enxaguatório bucal? O enxaguatório bucal deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia, todas as noites, tá? Para uma proteção maior durante o sono. Então, se formos eleger a escovação, o uso de fio e o uso de enxaguatório, a escovação deve ser feita depois de todas as refeições, pelo menos 3 vezes ao dia. O uso do fio dental, pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite, e o uso do enxaguatório bucal, pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite também. É isso. Doutor Leandro, temos muitas questões. Vamos ver se a gente consegue organizar aqui, porque está chegando muita coisa. A primeira pergunta é, se eu tenho a gengiva que sai sangue ou até que eu me machuco, o que eu faço para conseguir não ter isso? Então, a gente tem algumas possibilidades de ter sangramento gengival. Uma das possibilidades é termos gengivite. Tá? Se você não tem uma adequada condição de saúde bucal, ou seja, você não está higienizando direito, escovando direito os dentes, usando o fio dental de forma adequada, às vezes a gengiva inflama, isso é a gengivite. E aí existe um sangramento gengival, às vezes até durante a escovação. Essa é a situação mais comum. Outras situações, e assim, a gente sempre aconselha procurar um dentista para avaliar, mas pode ser também porque você está com a sua escova um pouco gasta demais, um pouco aberta demais. Você deve trocar a escova no mínimo de 3 em 3 meses, ou a partir do momento que as cerdas da escova se abrem. A partir do momento que as cerdas das escovas se abrirem, você deve trocar a escova, porque ela já perde eficiência na escovação, na remoção de placa bacteriana, e além disso, você tem essa possibilidade de se ferir durante a escovação. Como deve ser a escovação para quem usa aparelho? Então, para quem usa aparelho, sendo fixo ou móvel, a escovação deve ser um pouco mais detalhada. No caso do fixo, é necessário usar alguns artifícios extras, por exemplo, passar fio ou outros meios para você conseguir passar o fio entre o aparelho, às vezes usar escova interdental e outros artifícios um pouco mais específicos. E, claro, obviamente que a escovação tem que ser muito mais cuidadosa. No caso de quem usa aparelho móvel, é muito importante que você remova o aparelho antes de fazer a escovação. Então, você tira o aparelho, faz a escovação bucal, faz o uso do fio dental e depois escova o aparelhinho para você instalar ele de novo na boca. Nunca, por favor, nunca guarde o aparelho. Tem gente que eu sei que tem gente que vai dormir e guarda o aparelho sujo na caixinha, o aparelho móvel, para depois colocar no outro dia. Não. Limpa, lave o aparelho, escove o aparelho antes de guardar. Quem tem dente amarelo, como pode ajudar para não ter mais dente amarelo? Então, as crianças, quando está com o dente escurecido, a remoção é na escovação, é placa bacteriana instalada, é aquela fixação de alimento, é só fazer a escovação que remove. Aí, se você tem, quando você cresce, enfim, quando você está numa fase adulta, depois de você ter muitos alimentos, porque durante a vida a gente come muita coisa e bebe muita coisa que mancha. Então, é o achocolatado, é o suco de uva, é a Coca-Cola, o refrigerante, enfim, essas coisas mancham muito o dente. Então, com o tempo, depois você tem que, pode se fazer necessário fazer algum clareamento, alguma coisa, mas isso é uma coisa estética, não tem necessariamente relação com a saúde da sua boca. O mais importante é que você escove os dentes diariamente. Olha, uma pergunta que veio aqui, eu vou tentar explicar. É assim, ele diz que ele tem a língua um pouco branca, um pouco esbranquiçada. O que ele tem que fazer? Então, se você, com frequência, fizer a limpeza, a escovação da língua, esse branco da língua ele vai embora. Se isso não sair só com a escovação, depois de fazer isso com frequência em todas as escovações, a gente sabe é um pouco difícil escovar a língua, porque dá aquela ânsia, dá aquela sensação, aquela náusea, aquela sensação estranha. Se depois de você se habituar a escovar a língua, estiver escovando a língua diariamente e em todas as escovações, isso não sair, sugiro que procure um dentista para avaliação. Aí outra pergunta é, a pasta de dente ardida é melhor? Então,
A relação entre o ardor da pasta de dente, ou o sabor da pasta de dente, ou do creme dental, e a sua eficácia, não tem relação, não existe essa relação. O sabor é só o sabor, é só o gosto que dá. Pode ser de framboesa, de abacaxi ou de extra menta, não tem diferença com relação à eficácia. Quando você usa um creme dental que é muito forte, você não está acostumado, você tende a escovar menos os dentes. Então, porque você não aguenta aquele sabor, tende a cuspir mais rápido e você não escova tanto os dentes quanto deveria, no tempo de 2 minutos que a professora Silvana citou. Então, é importante que você tenha isso em mente. Mas a escovação, o resultado de escovação com qualquer creme dental com flúor, ele é eficaz, independente do sabor do creme dental. Outra pergunta. Eu devo usar a escova dura ou média? A escova deve ser o mais macia possível. Porque quanto mais dura for a escova, mais você acaba fazendo força e acaba agredindo a sua gengiva, enfim, ou mesmo até o esmalte do dente. Esmalte do dente não é aquele esmalte que passa na unha, tá? É a parte de fora do dente que é a coisa mais rígida, o tecido mais rígido que a gente tem no corpo, que é o esmalte do dente. Mas eu aconselho procurar um cirurgião dentista para avaliar o seu caso especificamente, que às vezes no seu caso é interessante uma escova um pouco mais firme. Olha, uma pergunta difícil, hein? Se eu não escovo o dente, por isso que meus dentes nascem tortos? Não tem relação de uma coisa com a outra. A posição dos dentes na boca, ela tem a ver com o seu crescimento, com o crescimento dos ossos da sua face, do seu crânio. Então, não tem a ver com a escovação dentária. É claro que se você tem os dentes um pouquinho mais tortos, mal posicionados, né, que a gente fala de malposição dental, é mais difícil você escovar. Então, e você higienizar, usar fio dental, enfim, a tendência é você ter algum problema de cárie, de placa bacteriana, acúmulo de placa bacteriana é muito maior. Então é importante ir no dentista, avaliar se você precisa de um aparelho, se você precisa, seja ele móvel ou fixo, e se você precisa desse cuidado um pouquinho maior. Olha, tem uma pergunta que eu acho que fecha um pouco o bloco, que é: quando eu devo começar a escovar dente? Criança, pequena, bebê? Como é esse processo? Então, vamos lá, vamos contar uma coisa para vocês que são um pouco maiores e até para poder contar para os seus pais, que vocês que devem ter irmãozinhos menorzinhos e tudo mais. A escovação deve começar a partir do momento que o primeiro dente nasce. Tá? É importante que os pais eles passem a adotar como hábito colocar uma escova na boca da criança pequenininha, que ainda não tem dente, para criar o hábito da criança ter a escova na boca. Que assim, a partir do momento que o dente nasceu, a criança já está com esse hábito e já consegue, o pai, a mãe, o responsável já consegue fazer a escovação dos dentes que nasceram sem nenhum problema. Última pergunta. Vamos lá. Eu só escovo o dente à noite, tudo bem? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. É melhor não falar o nome da criança. Não faça isso. A escovação deve ser todos os dias, todas as vezes que você fizer uma refeição. Depois do café, depois do almoço e depois do jantar. Ou, se não escovar depois do jantar, antes de dormir. Com certeza deve ser feita pelo menos essas 3 escovações. Caso você, eu faço um lanche à tarde, escova os dentes? Pode escovar os dentes, é bom que escove os dentes depois da refeição, você cria esse hábito. Tá? Agora, uma coisa muito importante, falando em nutrição, em refeição, não precisa escovar os dentes, aliás, não precisa comer o dia inteiro. Você não pega um saco de bala e fica comendo bala o dia inteiro, que você não vai dar tempo da sua boca se preparar para combater as bactérias. Então, você precisa fazer a sua refeição, escovar os dentes e só comer na próxima refeição. Ok, gente. Tudo isso, não esquecendo de fechar a torneira enquanto está escovando o dente para não desperdiçar água. Isso está na nossa parte, é uma atitude nossa. Vamos preservar aí a água. Na volta às aulas, vocês vão receber um kit que vai ajudar com todo esse material, inclusive com um folheto. Mas
não deixe de visitar um dentista. Ele vai poder ver se você está fazendo o cuidado, se você está adequando a sua escovação e se tudo pode e está correto. Senão, ele pode te ajudar. Além disso, existem outras atitudes que contribuem com a sua saúde. Vamos conhecer rapidinho algumas delas. Alimentar-se bem, comendo verduras, frutas e carnes. Evitar doces e refrigerantes. Fazer exercícios e atividades físicas. Beber água frequentemente. Manter a higiene do corpo, tomando banho, cuidando dos cabelos e escovando os dentes. E lavar a mão sempre que necessário, gente. Vamos manter, principalmente nesse momento de pandemia. Se você quiser saber um pouco mais, mandar algumas perguntas, tirar mais algumas dúvidas, você pode entrar com este canal ou no seu celular ou no computador. Ajuda aí, gente, que esse agora não foi? No Centro de Cuidado Bucal, que também vai te ajudar com respostas e mais informações e outros materiais. Isso contribui com a sua relação de higiene e com seu contato. E além do mais, gente, não podemos esquecer que um sorriso saudável é um futuro brilhante. É uma atitude que só depende de vocês e que vocês precisam cuidar frequentemente. Muito obrigada, espero ter contribuído com essa aula. Obrigado, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Faça-me um favor! Não, por favor! Que absurdo! Que absurdo! Você acha? Olha, câmbio desligo. Não. Câmbio desligo. Desligou. Caramba, Litos. E sabe, a Doroteia acabou de dizer que eu não tenho equilíbrio. Mas por quê? Só porque isso ficou provado quando eu tentei dançar balé e me esborrachei no chão. Bom, mas nesse momento eu tive uma ideia genial! Eu resolvi provar que eu entendo muito de equilíbrio fazendo o experimento dos garfos. Bom, se você quiser fazer, então, precisa de alguns materiais. Por exemplo, um par de garfos. Precisa de palitos de dente e alguns suportes de apoio que podem ser, pode ser uma garrafa, ou um copo, ou um lápis de cor, ou o que você tiver aí. Pronto! Os materiais chegaram! Já. Bom, convido a todos para uma grande experiência com o equilíbrio com os garfos. Primeiro você entrelaça os garfos, assim, desse jeito assim. Coloca o palito no meio dos dentes dos garfos. Assim, os garfos ficam equilibrados. Uau! Uau! Puxa! Bom, mais uma tentativa. Mais difícil! Cuidado. Bom, agora vem a parte ainda mais difícil. Equilibrar esses garfos com o palito sobre um outro suporte. Bom, vou fazer com outro garfo. Mais difícil.
não é uma incrível experiência com equilíbrio? Sou ou não sou um bom equilibrista? Bom, achou legal? Então até o próximo Ideia Genial! E tchau! Seu pé tem uma planta que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer. Tudo vai dar certo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito boa tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, maravilhoso aluno e maravilhosa aluna do 5º ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública. E como já tínhamos combinado, hoje vamos dar continuidade àquela ideia dos esportes e os números racionais. Olha, já estou vendo ali quanta gente. Cauane, Flávia, Luiz, Isabela, Fernanda, Lucas, João, Ian, Johan, Pedro, mais alguns aqui, ó. Vou falar só professores, hein? Professora Marta, Patrícia, Vilma, Márcia, Elaine, Andréia, Giane, Hélia, Ivanildo, do Jardim IP, Rosemary, Sandra, Débora, Suelen, Cristiane, Viviane e alguns nomes. Olha, Yuri Gabriel, Milena, Rodrigo, Mariana, Maria Luísa, Wesley, Renan, Beatriz, Maxim Paolo, Alícia, Cauane, Murilo, Cois, Luiz Henrique, Cauã, Natália, Tiffany, Isabelle, Kevin, Gabriele, Matheus, Janaína, Maria Lúcia, Davi Assis, Arthur Assis, Brittany, Eron, Emanuel, Lívia, Rafael, Gabriel, Eloá, Thaís, Júlia, Everton e mais muitos outros nomes. E aos poucos, eu já disse, né? Tá quase pronta a surpresa de vocês. Vamos então recordar quais são os nossos objetivos para esta aula? Olha lá. Lembrando que temos aqui o nosso título, esportes e alguns dos números racionais que neles encontramos. Então, juntando aí os esportes e os números racionais. Eu sou Lilian Barbosa e o que nós vamos fazer novamente, essa oportunidade, até algumas crianças colocaram ontem, fiquei com dúvida. Então, olha, vamos novamente ler, escrever e ordenar números racionais positivos, né? Na sua forma decimal, então na escrita com vírgula, compreendendo aí, olha, as características do sistema de numeração decimal e utilizando reta numérica, composição e decomposição. Já sabem, caderno, tirem aquele print ou a foto, conversem conosco e olha, mais essa novidade aí pelas redes sociais. Então, vamos lá retomar o nosso quadro, tá certo? De classes e ordens. Pessoal, é muito importante você ficar atento neste quadro, lembrando que nós temos aqui, isso nós já trabalhamos. Então, nós temos, olha, as unidades simples, que é a primeira classe, as unidades de milhares, segunda classe, e aqui, para cá, nós temos outras classes dos milhões, bilhões, trilhões e por aí vai. Quem lembra? Agora, olha só, nós vamos ter toda a nossa atenção e nosso foco para onde? Para esta daqui, ó, a classe dos decimais. Justamente estas posições que os algarismos ocupam nos numerais após quem, pessoal? A nossa vírgula. Só para a gente lembrar, e quem não anotou, anote. Quem anotou, só retoma a anotação sobre os números racionais, olha só. Eles podem apresentar uma parte inteira e outra decimal, ou de repente, ele pode ter só a parte decimal. Quando eu tenho, por exemplo, 30 centavos, 45 centavos,
é só a parte decimal. Eu não tenho o inteiro. Ou 5 décimos, né? 8 centésimos, eu não tenho a parte inteira. Então, lembrem aí, hein? Se eu tenho número racional, é porque eu tenho uma parte que é menor do que o inteiro. Deixa eu ver quem lembra. Olha, já começou. Também amo estar aqui com vocês. Vocês são demais. Quem lembra disso? Então agora, olha só, Enzo, tô falando seu nome e quero a última palavra. Amo a professora. Também amo estar aqui com vocês, viu, pessoal? Olha só, quem lembra aí como nós representamos essas quantidades? Vou colocar aqui o primeiro e eu quero ver quem coloca aí como nós fazemos a leitura. Tem que colocar por extenso, deixa eu ver. Como nós fazemos a leitura desta quantidade aqui, ó. E esse daí nós temos vários jeitos de falar, não é mesmo? Deixa eu ver. Oi, pessoal, oi. Então, sim, olha, alguém falou muito rapidinho, exatamente 5 décimos. Justamente, olha só, não tem uma parte inteira, olha. Temos aqui 5 décimos. Lembrando que a leitura desses números nós sempre fazemos dando aquele sobrenome, a posição em que esse algarismo vai ocupar, em que ele está. Olha só, esse daí a gente também chama de meio, metade, não é mesmo? Mas a classificação aqui, a leitura correta, são 5 décimos, né? Quando estamos nesse quadro de classes e ordem. Claro, vale dizer meio, metade, tudo tá certo, mas olhando para o quadro de classes e ordens, é assim que a gente faz. Então, vamos para o próximo número, para a próxima quantidade. Temos aqui, olha, quem sabe dizer? Que quantidade é essa? Hã? Deixa eu ver. Que quantidade é essa? Muito bem. Olha, Lilian Barbosa, repete. Então, vou repetir. Eu quero saber que quantidade é essa, tá bom? Que quantidade... Colocaram ali a representação. Eu quero por extenso. Olha lá, a Ana Luísa colocou 2 inteiros e 45, olha, e ela colocou direitinho, centésimos, porque é a última posição, é a posição que ele ocupa aqui no nosso quadro. Muito bem, olha quanta gente agora, Henrique, Vitor, o Carlos, a professora que eu não consegui ler o nome, Rafael, Isabela, Mariana, Cauê, Giovana, isso mesmo, mais um aí para vocês, hein? Ah, e agora esse, hein, pessoal? Ó, e esse? Como eu vou ler esta quantidade? Deixa eu ver, Rebeca, Luiz, olha lá, agora eu estou num próximo. Muito bem, Enzo, é isso mesmo, são 29 inteiros, ou 29, e agora, olha só, 852, o que, pessoal? Milésimos, que é a última posição que esse meu algarismo ocupa. Muito bem, então vamos lá, Paolo, Gustavo, muito bem, vocês estão escrevendo por extenso, Cauã, Cauê, falei seu nome. Muito bem, agora, pessoal, temos mais um e eu vou apagar até aqui, olha, para completarmos. Vamos ver? E esse agora? Tem uma parte grandona, não é? Dos inteiros. Deixa eu ver. 2000, olha, alguém já colocou lá. Muito bem, então eu preciso localizar. Lembra que eu já tinha dito, olha, ele está numa unidade, só que agora na classe dos milhares. Então, são 2 e eu preciso ler este primeiro sobrenome aqui, ó. 2.000, olha lá, 487 e 35 centésimos, porque é justamente a posição que ele ocupa. Então, Walter, isso mesmo, Walter, Natália, Isabela, Karen, Matheus, Maria Luísa, é isso mesmo, sensacional. Então, pessoal, só para retomarmos aí, quando nós vamos fazer a comparação, para saber qual é maior, qual é menor em relação aos meus decimais, não é? Aquela classe dos decimais, depois da vírgula, olha uma boa dica, como eu coloquei ontem, eu vou novamente colocar aqui para vocês, ó. Se eu tiver, por exemplo,
uma quantidade, 4 inteiros e 3 décimos. Lembrando que isso é bem importante. Se eu tiver os mesmos 4 inteiros, mais 30 centésimos, quem é maior? Quem é maior? 4 inteiros e 3 décimos ou 4 inteiros e 30 centésimos? Deixa eu ver. Maria Fernanda, Miguel, Arthur, Emanuele, Larissa, Carlos, Antônio, Eduardo, Giovana, Johan, Vinícius, Emanuele, Luiz Fernando. Isso mesmo, eles vão ter o mesmo valor. E olha, é bem importante nesse momento de você lembrar. É como você pensar por que eles são equivalentes. Se eu tenho, por exemplo, 10 centavos, eu tenho uma única, não é? Moeda de 10 centavos. Só que eu também posso substituir por 10 moedas de 1 centavo. Então, olha só, é essa a representação. Eu vou ter a mesma quantidade, eu apenas acrescentei o meu zero pela equivalência. Combinado? Isso é bem importante. Anotem aí. E claro, eu vou olhando, à medida que eu vou aumentando aqui, se, por exemplo, forem 32 centésimos, aí já é maior, porque tem aqui, olha, 2 centésimos a mais, ou aqueles, sabe, pensando no dinheiro, 2 centavos a mais. Combinado? Vamos então hoje conhecer qual é o esporte que vai envolver esta aula de hoje. Quero saber quem é que sabe. Quem é que consegue dizer aí? Basquete, muito bem. Vocês gostam de basquete? Olha quanta gente, Johan, Ana Júlia, Lucas, Miguel. Aliás, eu li ontem uma mensagem de alguém dizendo: professora, a próxima vez que você for fazer um esporte, você pode colocar o vôlei porque eu gosto muito? Posso sim, já está anotado. Mas hoje é o basquete, exatamente. Lembrando que nós temos números por toda parte, hein? E aqui, olha, no centro, os números naturais, o conjunto dos números naturais, e aqui nessa parte de fora, dos meus racionais, que podem ser escritos em forma de fração ou mesmo na forma decimal, usando a vírgula. Então, pessoal, vamos conhecer esse nosso tema de hoje. Olha lá. Aí. Opa, foram 2. Valdemar e Marcelo, começando aqui, ó, gostam de basquete. Eles decidiram fazer uma pesquisa sobre os atletas mais famosos nessa categoria de esporte. Os meninos ficaram admirados com a altura e a massa dos jogadores. Juntos, olha só o que eles fizeram, decidiram montar uma tabela com as informações encontradas. Vamos ver o que eles registraram? Então, eu acho que aí a primeira coisa, alguém já ficou, massa, professora, mas a gente não fala, por exemplo, o nosso peso? Não é? É peso ou é massa? Então, olha, já fica aí a dica para você. Na verdade, qual é a diferença? O peso, ele está relacionado com a questão da gravidade e a massa, ela não varia. Então, por exemplo, aqui na Terra, a sua massa é a mesma que lá na Lua, mas o seu peso vai ser diferente. Então, comumente, a gente usa mesmo, né, o peso, mas na verdade é a massa, ok? Só para vocês saberem. Não sei se todos aí sabiam. Então, vamos conhecer agora esses dados? Olhem só, lembrando, hein? Tabela, nós iniciamos a leitura pelo título, tá? Então, algumas informações sobre os jogadores de basquete mais famosos do mundo, hein, pessoal? Temos então aqui, olha, os nossos descritores, que são os jogadores. E aqui a fonte da tabela, notícias lidas sobre os maiores jogadores da história do basquete. Como eu já avisei ontem, nós, na hora que lemos, por exemplo, as grandezas de medida, nós utilizamos justamente a nomenclatura. Então, por exemplo, né, se eu tenho 1 inteiro e 90 centésimos, na hora de ler uma altura, a gente lê 1 metro, porque é a parte inteira, e 90
centímetros. E eu já falei ontem, hein? 100 centímetros equivale a 1 metro, ok? Então, vamos lá. Leandro Barbosa. Aqui, pessoal, eu vou ler apenas na quantidade, na forma decimal, tá? Então, lembrando que tem essa diferenciação, mas é para vocês aí em casa irem repensando sobre essa ideia dos décimos, centésimos e milésimos. Então, nós vamos ler aqui 1 inteiro e 90 centésimos, 91 quilos. Kobe Bryant, 1 inteiro e 98 centésimos, 96 quilos. Michael Jordan, 1 inteiro e 98 centésimos, 98 quilos. Magic Johnson, 2 inteiros e 6 centésimos, 99 quilos. Oscar Schmidt, 2 inteiros e 5 centésimos, 107 quilos. Kevin Durant, 2 inteiros e 8 centésimos, 109 quilos. LeBron James, 2 inteiros e 6 centésimos, 113 quilos. Yao Ming, 2 inteiros e 29 centésimos, 141 quilos. Shaquille O'Neal, 2 inteiros e 16 centésimos, 147 quilos. Vocês faziam ideia dessas alturas e desse peso desses jogadores? Ontem nós vimos as alturas das jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Olha, um monte de gente, Giovana, a Pro Isabel, o Nicolas, Matheus, Heloísa, Miguel, dizendo que não faziam ideia. Olha, Yao Ming é o maior, também amo estar aqui com vocês, não consegui ler o nome. Olha só, sensacional. Pessoal, eu quero saber agora, qual foi o critério para a organização dessa tabela? Ontem tinha a ver com a questão da nomenclatura, né? Ordem alfabética. E hoje? Será que tem a ver aí com a altura ou com os quilos? Quem consegue perceber? Deixa eu ver. Ah, tem gente dizendo, é uma ordem crescente. Mas, muito bem, olha, o Kevin, o Matheus, Kevin, Laura, exatamente, está dizendo que os quilos, então o critério foi o quê? Quilos em ordem crescente. Muito bem, então já sabem, não é? Nossa tarefa agora vai ser pensar como é que nós aqui podemos olhar, e aí, claro, eu vou convidá-los a pensar em algum critério que envolva aí os nossos números racionais, ou escritos aqui na forma decimal. E no próximo quadro, eu prometo, eu vou fazer uma leitura inteira só com essas grandezas de medidas, usando aí os termos das unidades de medidas, para você ver a diferença e as semelhanças, não é? Porque tem coisas muito semelhantes na hora de fazer a leitura. Então, olha aí, pessoal, só para a gente lembrar, eu quero saber aí primeiro, vocês querem fazer em ordem crescente ou decrescente? Volta na tela, olha só, tira print dessa tela porque é a mesma. Então, o oráculo já... Olha, ele mal ouviu, já colocou, sensacional. Olha, o pessoal dizendo aí para fazer na ordem crescente. Também amo estar aqui com vocês, também muito sensacional. Então, ó, um na ordem decrescente e uma maioria na ordem crescente. Alessandro, Pietra, Graciele, Lincoln, Miguel, Vitor, Everton, Matheus, Giovanni, Giovana, Luciana, dizendo ordem crescente. Então, vamos levar em consideração exatamente aqui. Então, vamos ler aqui, olha, como ficaria isso em metros? Olha, 1 metro e 90 centímetros, 1 metro e 98 centímetros, 1 metro e 98 centímetros também, 2 metros e 6 centímetros, 2 metros e 5 centímetros, 2 metros e 8 centímetros, 2 metros e 6 centímetros, 2 metros e 29 centímetros e 2 metros e 16 centímetros. Alguém já tinha dito,
Olha, o Yao Ming é o maior de todos, exatamente. Então eu quero saber, vocês pediram ordem crescente. Quem é o primeiro dessa nossa lista? Quem aí é o mais baixinho desses gigantes, não é? Quero ver aí quem coloca o nome. Muito bem, é o Leandro Barbosa, isso mesmo, pessoal. Então vou por aqui, ó. Aqui ficou pequeno, então eu não vou colocar o nome completo. E o critério foi justamente ordem crescente das alturas. Então, Leandro com 1,90 m, 91 quilos. Quem é o próximo agora? Olha, esse já eliminamos. Quem é o próximo, pessoal? Deixa eu ver. Tem um empate, sensacional. Deixa eu ver quem colocou. Luan Santos tem um empate. Isso mesmo. Entre quem? Entre os outros dois mais baixinhos e que já são gigantes, né? O Kobe Bryant e o Michael Jordan. Então, vou pôr aqui só o Kobe, que tem 1,98 m, com 96 quilos. E Michael Jordan. Vou pôr só Michael, tá, pessoal? Com 1,98 m também, só que um pouquinho mais gordinho, né? 2 quilos. E agora, pessoal, já eliminamos então, ó, esses dois aqui. Quem é o próximo? Deixa eu ver. Olha, muito bem. Eu não li o nome, mas colocaram ali, que é o Oscar, é isso mesmo. É o Oscar, é um jogador brasileiro, né? O Oscar Schmidt, com 2,05 m e 107 quilos. E o próximo, pessoal? De novo, nós temos o quê? Como eu faço isso, pessoal? Eu faço pesquisa para a nossa aula, para poder trazer uma coisa divertida para vocês. Deixa eu ver. Olha, muita gente colocando isso mesmo. O LeBron James e o Magic Johnson. Vou pôr quem aparece primeiro, tá bom? O Magic com 2,06 m e 99 quilos. E depois, opa, pera lá, volta mais um. Põe mais um para mim, Oráculo, para frente, por favor. Aê! E o próximo é justamente o LeBron James. Vou pôr só o LeBron, tudo bem? LeBron com a mesma quantidade. E aí, será que quem é mais pesado, hein? Viram aí a diferença? O LeBron James tem uns quilinhos a mais aí, né, pessoal? E agora, quem é o próximo? Deixa eu ver. Muito bem, olha, passou muito rapidinho. Júlia, Ana Luísa, exatamente, é o Kevin. Então, vamos colocar Kevin com 2,08 m, com 109 quilos. E agora, pessoal, alguém já tinha dado a super deixa aí que nós temos o Yao Ming como o mais alto de todos. Exatamente, imagina, 2,29 m. Super alto. Ah, muito bem. Colocaram que primeiro a gente tem que colocar o Shaquille O'Neal. Vou pôr só como Shakira, pessoal. E reparem, às vezes a escrita em inglês, ela não reflete exatamente a nossa fala, não é? Porque é assim mesmo. E por último, claro, Yao Ming, com 2,29 m e 141 quilos. Pessoal, eu preparei aqui e eu vou deixar uma próxima proposta para você fazer. Como nós fizemos aqui, olha, na ordem crescente, Oráculo, coloca a próxima tela. Eu vou solicitar que você organize na ordem, olha só, anotem aí. Decrescente. Lembrando que é do maior para o menor. Tirem aí um print
desta tela, que é bem importante para vocês poderem fazer, claro, depois aí em casa. Ana Carolina, Luísa, Samuel, Johan, Enzo, Camila, Eduardo, sensacional, muito bem. Ah, obrigada, que eu sou muito bonita, muito obrigada, vocês também são lindos. Aliás, quem aí quer aquela nossa foto? Deixa eu ver. Quem ainda não conseguiu tirar a foto e quer uma... Também amo estar com vocês, pessoal. Sensacional. Vocês também são lindos. Eu. Então, ó, momento para nossa foto. Eu acho que eu vou ficar nessa câmera aqui para ficar maior e você poder colocar aí. Teve gente, ó, Camila, Isabela, que se desenharam, Miguel, e mandaram para mim. Então, olha só, momento da nossa foto. Sensacional, né? Tenho certeza que deu. Olha, tem gente que tirou print. Sensacional. Pessoal, só para vocês lembrarem aí, eu nem vou fazer a leitura porque vocês já sabem, né? Que nós vimos aí nesta aula exatamente o quê? Justamente o sistema de numeração decimal, os números racionais, essas possibilidades de pesquisa, a ordenação e a construção desse conhecimento tão importante. E olha, eu espero vocês numa próxima aula. E olha, um beijo enorme para vocês. Até mais!